Capítulo 28. Tinham decorrido alguns dias desde que a baronesa principiara a receber de Maurício sinais inequívocos de um galanteio que ela, com as mais louváveis intenções, favorecia. Durante todo este tempo, o leviano rapaz consagrara à sua nova paixão todos os instantes, sujeitava-lhe todos os pensamentos. Não perdia a menor ocasião de se encontrar com a prima e de renovar as cenas que a agudeza de gênio e a vivacidade do espírito de Gabriela sabiam rodear de atrativos inteiramente novos para a inexperiência do apaixonado moço. Em época alguma, tinham os criados conhecido Maurício tão caseiro como então. Cessaram as suas correrias pelos arredores e os cavalos só eram por ele tirados da ociosidade quando Gabriela se lembrava de passear pelos campos. Maurício era então certo a acompanhá-la. Este estado de coisas inquietava, porém, a baronesa. Caráteres como o de Maurício, por muitos ver na roda da sociedade em que vivia, já para ela não tinham segredos não estudados. Não confiava tanto no prestígio que atualmente exercia no ânimo do seu jovem e volúvel primo, que não temesse a influência que poderia exercer sobre ele a monotonia das impressões da vida que ele passava nos bacelos. A baronesa tinha, é verdade, imensos recursos para variá-las. Estava ainda longe de os dar por esgotados. Quando Maurício julgava ter conhecido a verdadeira afeição moral de Gabriela, ela desiludiu-o, impressionando-o sob uma afeição nova. Umas vezes falava-lhe com uma seriedade maternal. Outras parecia abrir-se na mais fraternal expansão. Mostrava-se mais tarde reservada e discreta. Depois satírica e espirituosa, e sempre cheia de encantos que, com perfeitíssimo conhecimento e uso da arte, sabia fazer realçar. Apesar disso, porém, a baronesa antevia perigos na prolongação daquela vida monótona e sentia a necessidade de dar um golpe decisivo. Era preciso partir para Lisboa e obrigar Maurício a segui-la. A demora deste projeto poderia malográ-lo. Resolveu, portanto, apressar a sua partida. Uma circunstância, porém, a tornara difícil. Os sucessivos desgostos que tinham ferido o coração de Dom Luís, a resignação que ele fizera dos seus antigos hábitos, a homiziação a que condenou sucessivamente ambos os filhos, as saudades avivadas de Beatriz, o desconforto do seu viver atual, sem esperança de melhor futuro e, porventura, com remorsos do passado, todas estas influências acabaram por gostar de desalento o velho fidalgo e por acabrunhá-lo e envelhecê-lo em poucos dias, como se estes se contassem por anos. Nada o distraía. As gazetas, em cuja leitura alimentava outrora a chama legitimista, que lhe abrasava o coração, enfastiavam-no e tinham sido intencionalmente desviadas pela baronesa. A companhia e a conversação de Frei Januário não as podia já aturar sem impaciência. Perdeu o gosto para tudo e principiou a adquirir hábitos progressivamente sedentários. Interrompeu os seus passeios, deixou de aparecer à mesa, jantava e almoçava no quarto e acabou por passar quase todo o dia na cama, debilitando-se nesta inação a olhos vistos. Gabriela via com cuidado os sintomas deste crescente abatimento físico e moral e procurava combatê-lo por todos os meios. Ia para o quarto do tio e, variando a conversa e temperando-o com todas as graças que o espírito e o estudo lhe sugeriam, conseguia distraí-lo e chegava até a fazê-lo sorrir. Outras vezes entretinha-o, lendo em voz alta, e escolhia livros que, no dizer dela, pudessem adoçar as cruezas do gênio do fidalgo e amaciar-lhe as asperezas das suas escamas aristocráticas. Quantas ocasiões Dom Luís escutava atento e comovido os episódios de certos livros, mansamente revolucionários, e abria desprevenido o coração a doutrinas subversivas dos seus velhos preconceitos, tão ocultas elas se lhe insinuavam entre os artifícios da conceção e da linguagem. A baronesa tinha muita fé nesta vacina literária. O resultado, porém, de tudo isto foi que assim que ela tentou partir para Lisboa, encontrou no tio uma relutância com que não havia contado. O pobre velho, fraco, triste e doente, havia-se acostumado à companhia daquela mulher cheia de vida, de inteligência e de alegria. E queria-lhe com o apego que nessas idades a alma contrai a todas as imagens que lhe recordam o tempo em que se conheceu jovem e vigorosa. Dom Luís experimentava quase um secreto terror ao lembrar-se de que a baronesa o havia de deixar. Quem viria sentar-se ao lado do seu melancólico leito assim que ela partisse? Os filhos afastaram-os para longe de si, em castigo dos delitos com que tanto o haviam ofendido. Frei Januário era-lhe insuportável.
Mas ficar só, viver só, pensar só, ali, naquela casa que nem era a sua, só nas suas longas e melancólicas vigílias, com as escuras memórias do seu passado, com as sombrias apreensões pelo futuro, esta ideia aterrava-o. Quando Gabriela aludia à sua próxima partida, ele desviava o sentido da conversa e claramente lhe pedia que não falasse nisso. A baronesa via-se, pois, obrigada a transferir indefinidamente o seu projeto de deixar a aldeia. Contudo, cada dia que se demorava nos Bacelos, contava ela como uma probabilidade menos a favor dos seus planos. Esta difícil situação em que se via obrigou-a a pensar seriamente no partido que devia adotar. Era preciso descobrir um meio de abandonar a aldeia e voltar a Lisboa sem causar a D. Luís o desgosto e a pena que, no estado de saúde e de espírito em que o via, ela receava que lhe pudesse ser fatal. Uma manhã foi ela procurar o seu primo Jorge, muito convencida de que tinha enfim descoberto o expediente que procurava. Jorge trabalhava com uma atividade febril depois que se ajustara ao casamento de Berta. Parecia querer procurar no trabalho uma embriaguez que lhe amortecesse as dores do coração que aquele fato lhe produzira. Mas a violência do esforço cansava-o e bem claro revelava na palidez e depressão da fisionomia. Gabriela não pôde deixar de fazer uma observação, mal ouviu aquela manhã. É preciso cautela, primo Jorge. Nada de trabalho imoderado. Lembra-te que a tua constituição não é para tais fadigas. Por que me diz isso? Porque estou lendo no rosto a necessidade de ar livre, de sol, de exercício e de distração do pensamento. Efeitos de uma noite mal passada. Eu não me sinto cansado. Embora, ser prudente. Olha que o bom êxito dos teus planos depende da tua perseverança. E a perseverança está mais na continuação dos esforços do que na violência deles. Creia que me sei poupar. Muito bem, agora farás o favor de fechar esses livros e de me escutar pelo que tenho que te dizer. Às tuas ordens, respondeu Jorge obedecendo-lhe. Entrarei sem demora no assunto. Sabes que formei o plano de partir amanhã pela madrugada para Lisboa? Então, que urgências são essas? É que se não tomo uma resolução assim, não acabo de partir. Vou de adiamento em adiamento até ao fim do ano, e é indispensável que parta. Indispensável, repetiu Jorge com ar de dúvida. Com certeza que é, além do que é necessário arranjarmos Maurício. Hás de concordar comigo que esta vida perde-o. Cada dia que se passa para ele nesta ociosidade campestre, exerce uma funesta influência sobre aquele caráter. Aliás, de muito aproveitáveis qualidades. Isso é assim, porém Maurício que parta só. Não partirá. Porquê? Gabriela hesitou em dar a razão que Jorge lhe pedia e respondeu evasivamente. Sei que não partirá. Demais é conveniente que eu lhe prepare o caminho em Lisboa e por isso preciso de lá ir. Porém, meu pai... Pois, aí é que está a dificuldade e por causa disso é que eu reclamei esta conferência. Então... O tio Luís está bastante doente, do corpo e do espírito. Chega a dar-me cuidados. Naquele estado, não pode prescindir de certos carinhos e desvelos próprios só de uma mulher. São-lhe já tão indispensáveis que ele, coitado, aterra-se somente com a ideia de ter de viver sem eles. Por isso, não quero ouvir falar da minha partida. A mim mesma me custa deixá-lo, porque sei que lhe hei de fazer falta. E, contudo, diz que parte amanhã. É verdade, porque julgo ter descoberto uma combinação que remediará tudo. Qual é? É preciso substituir-me. É preciso sentar uma mulher à cabeceira do tio Luís, mas uma mulher que o estime, que olhe por ele, que o distraia e a quem ele consagre uma afeição que o faça esquecer de mim e que lhe torne essa enfermeira ainda mais necessária do que eu hoje lhe sou. E ninguém mais está neste caso do que a afilhada dele. Essa rapariga por quem o tio parece haver já manifestado uma particular simpatia e que, melhor que ninguém, pode vir a exercer sobre ele uma influência salutar. Numa palavra, Berta da Póvoa, a filha do Tomé. Jorge não pôde reprimir um movimento de contrariedade ao escutar o projeto da baronesa. Ergueu-se da mesa, junto da qual estivera sentado, e disse com certo modo sacudido, como exprimindo uma opinião irrevogável. Não pode ser! Porquê? Perguntou Gabriela. Porque não. Quererás dar-te ao incómodo de procurar outra razão mais lógica, primo Jorge. Meu pai não aceitaria os cuidados da filha do Tomé da Póvoa.
Primeiro que tudo, é preciso que consideres que o doente que eu deixo lá dentro não é já aquele Dom Luís que ambos conhecemos na Casa Mourisca. Depois, Berta para ele é raras vezes a filha de Tomé, é a amiga de Beatriz, é a imagem viva daquele anjo que ele ainda hoje chora. Teu pai não terá coragem para afugentar Berta de junto do seu leito, e difícil será tirá-la de lá. Tomé não consentiria. O Tomé é um homem generoso e que, apesar de tudo, tem uma sincera afeição ao tio Luís. O Jorge bem o sabe. Mas, afinal de contas, a principal objeção está em que o primo Jorge não quer. E por que não quer? Não é isso, mas, de mais a mais, Berta não viria de certo nesta ocasião, em que lhe não falta que fazer em casa. Pois que há por lá os preparativos do casamento dela. Do casamento de quem? De Berta? A baronesa ficou desta vez verdadeiramente surpreendida. De Berta? Pois Berta casa-se. E em pouco tempo. Com quem? Com o Clemente, o filho da minha ama, da Ana do Vedor. Gabriela permaneceu algum tempo calada, sem poder desviar os olhos de Jorge, como se quisesse devassar o que se passava no espírito do primo, ao dar-lhe, em tom de indiferença, aquela notícia. Berta casa-se, repetiu ela, e por sua vontade? Por certo, quem a obrigaria? Parece-me incrível. E que pensa o primo Jorge desse casamento? Acho-o tão natural que fui eu próprio que fiz a proposta. A proposta do casamento? Sim, a proposta do casamento. A Berta. Ao pai e a ela. E como te lembraste disso? Porque o Clemente me pediu. Ah, e condescendeste sem dificuldades? Por que não? E Berta também aceitou sem objeções? Sim, sem grande hesitação. Jorge respondia a esta série de perguntas de uma maneira constrangida, como quem ansiava por libertar-se depressa do inquérito. Nunca olhara diretamente para a baronesa, que, pelo contrário, não tirava dele os olhos, nem perdia os sinais de turbação com que ele lhe respondia. Afinal, Gabriela dirigiu-se ao primo no tom de resolução de quem se decide por um partido manifesto. Jorge, olha bem para mim. Jorge fitou na prima os olhos admirado. É com indiferença que vês realizar-se o casamento de Berta e que me estás falando nele? Jorge corou intensamente à inesperada interpelação e tentou responder ladeando. Com indiferença não, de certo, sou amigo do Tomé e Berta é... A filha dele, bem sei. Deixemos esses parentescos. E já que desejas que fale mais claro, pergunto-te. É ou não é verdade que amas Berta? Eu? Sim, tu. E repara no que me vão responder os lábios, porque o rosto já me respondeu. Jorge conheceu que não lhe era possível dissimular. Abraçou, portanto, o partido da franqueza que lhe era mais congenial. Nesse caso, era desnecessária outra resposta. Porém, não duvidarei em dar-lhe. É verdade que a amo. Nesse caso, que quer dizer toda esta comédia? Quer dizer que eu e Berta estamos decididos a cumprir corajosamente o nosso dever. Ela, fazendo a felicidade de um homem honrado que a estima e realizando o papel de providência de uma família, que é a mais gloriosa missão da mulher. Eu, voltando-me toda à obra que empreendi e procurando tornar tranquilos os últimos dias de meu pai neste mundo, sem lhe exacerbar as paixões do seu coração irritado para satisfazer as minhas. A poesia dos meus sentimentos está muito atrasada ao que vejo. Dantes, os amantes sinceros e generosos punham acima de tudo os direitos dos seus puros afetos. Eu sou dos que leem pela cartilha desses tempos. Os afetos generosos estendem a sua generosidade aos sentimentos dos outros corações, ainda quando lhes são opostos. Respeitam-nos. É muito sublime, não entendo bem. Vamos a saber, primo Jorge. Dar-se-á que ainda haja por aí uns fumozinhos de vaidade aristocrática? Em mim não a conheço, mas respeito-a naquele velho em que descarregaria o último golpe se a não respeitasse. É esse o obstáculo. Não vejo aí senão a necessidade de uma contemporização. Não digo isso, prima. As contemplações que tenho com o meu pai, tê-las-ei com a sua memória. Mas não é muito cristão supor que o sacrifício feito à vaidade do vivo pode ser agradável à alma que deixou no sepulcro todos os prejuízos do barro em que se envolvia.
Os preconceitos aristocráticos não sobem ao céu, quero crê-lo. Ficam nos sarcófagos da família, de mistura com as cinzas mortuárias. Embora, mas seriam criminosos todos os projetos de felicidade que se baseassem em um fato tão funesto como esse acalude. Em tais fundamentos não serei eu quem os edifica. Mas, se bem me recordo, o primo Jorge disse-me há dias que não se julgava com direito de sacrificar outra felicidade que não fosse a sua. É verdade, mas não sou eu só que tenho coragem. Ah, ela também? Visto isso, consertaram ambos esse plano? É generoso, não há dúvida. Eu cada vez adoro mais a província, onde estão umas raras plantas em cuja existência quase não acreditava. Agora já compreendo a oposição que encontra em ti o meu projeto. Depois da vossa heroica resolução, é claro que devia contrariar-te a presença de Berta nesta casa. Confesso que sim. Concebe-se, pois é pena, porque me agrada o projeto, e assim tem de ficar só o tio Luís. Mas não parta. Alto lá, por muito estranhos que pareçam os teus planos, vistes que não lhe opus obstáculos. Reclama a mesma condescendência para com os meus. Porém, meu pai, não sei o que lhe faça, primo. Pensa nisso, a ver se até à hora da partida me lembras alguma solução. Eu não acho. A baronesa retirou-se poucos momentos depois, aparentemente dissuadida da sua primeira ideia. Chegando, porém, ao seu quarto, sentou-se à secretária e, preparando uma folha de papel, escreveu com a sua miúda caligrafia o seguinte: Meu caro Sr. Tomé da Póvoa, sou obrigada a partir hoje para Lisboa. Deixo meu tio muito doente e muito sentido pela minha falta. Na idade em que ele está e nas suas tristes disposições de espírito, dá-se muito apreço aos cuidados de uma mulher. A minha ausência deixa-o tão só e tão sem conforto que receio dos efeitos dela. Sei quais os ardentes desejos de vingança que o Sr. Tomé tem contra meu tio e a índole dos atos com que os satisfaz, e por isso julguei dever dar-lhe estas informações para que se vingue a seu modo. Sua muito respeitadora, Gabriela. E depois de ler o que escrevera, principiou a dobrar cuidadosamente a carta, murmurando: A bom entendedor, meia palavra basta. E ao lacrar e ao escrever o subscrito, dizia sorrindo: O primo Jorge que tenha paciência e tome contra si próprio as precauções que quiser. Depois tocou a campainha e mandou expedir quanto antes a carta a Tomé da Póvoa, e na sequência dos seus pensamentos murmurava: E se o acaso lhe der para fazer das suas, lá-se venham, eu lavo daí as mãos. E foi proceder aos preparativos da sua jornada nas mais joviais disposições de espírito. Fim do capítulo 28.